dar início ao estudo do sistema respiratório, falando inicialmente de nariz, cavidade nasal e laringe. Nós podemos dividir anatomicamente o sistema respiratório no nariz externo, na cavidade nasal, que se comunica com outras cavidades dentro do crânio, que são os seios paranasais, na faringe, na laringe, na traqueia, nos brônquios e nos pulmões. Nós podemos observar nesta figura retirada do Koenig as partes do sistema respiratório. Aqui, a cavidade nasal, o nariz externo, aqui por fora. Aqui, o seio paranasal maxilar, frontal. Aqui a faringe, que é comum aos sistemas digestório e respiratório. Depois, em seguida, vem a laringe, a traqueia, que é esse tubo, e acaba se bifurcando nos brônquios principais, direito e esquerdo. Cada um vai entrar nessa estrutura aqui, que é o pulmão. Então, esses são os segmentos do sistema respiratório. Nós vamos falar de início do nariz externo. Diferente do que ocorre no homem, né, onde o nariz se projeta na face, nos mamíferos domésticos, o nariz ele não se projeta na face, mas ele vai se estender, né, de um plano que passa transversalmente aqui, rostralmente aos olhos, até a extremidade rostral aqui do focinho. Então, essa região que é o nariz externo dos mamíferos domésticos. O que dá entrada à cavidade nasal, que é a cavidade existente dentro do nariz, são essas aberturas na extremidade rostral do focinho, que são o quê? As narinas. Repare que a pele ao redor das narinas, né, em todos os mamíferos domésticos, com exceção do equino, que a gente vai ver na próxima figura, é uma pele modificada, sem pelos, né, que geralmente se encontra úmida, umedecida. Essa pele modificada é chamada de plano nasal. Lembrando que nós destacamos quando falamos de lábio superior, nos mamíferos domésticos, quando falamos no digestório, né, essa pele no entorno da narina, no suíno e no bovino, ela se prolonga até o lábio superior, né, pegando então ao redor da narina e o lábio superior. E no suíno nós chamamos de plano rostral e no bovino de plano nasolabial. Repare que nos outros mamíferos domésticos, como aqui o gato, só em torno das narinas, no cão também, né, nos pequenos ruminantes. Então, nesses em que essa pele modificada sem pelos só fica em torno da narina, nós chamamos de plano nasal. Nessas imagens, então, nós podemos observar a extremidade rostral do nariz externo do equino, onde nós encontramos, né, as narinas, que são essas aberturas que vão dar acesso à cavidade existente no interior do nariz, que é a cavidade nasal. E lembrando aqui que, diferente dos outros mamíferos domésticos, a pele que fica no entorno da narina do equino, ela é uma pele revestida por pelos e não modificada como nos outros animais. Em cada narina a gente vai reconhecer uma estrutura que a gente chama de asa medial e outra que a gente chama de asa lateral. Essas asas se encontram nas comissuras dorsal e ventral. A narina do equino, então, ela pode se apresentar nesse formato, como se fosse uma vírgula, ou se dilatar e ficar com esse formato ligeiramente arredondado. Isso quando esses animais começam a precisar de uma demanda maior de oxigênio durante o exercício, a narina passa desse estado para esse estado. Esse espaço observado aqui no interior da narina já faz parte da cavidade nasal. Isso é o vestíbulo nasal. E no assoalho desse vestíbulo nasal, por vezes na parede lateral, nós encontramos a abertura de um ducto que comunica essa região com a órbita, né, que é o conduto nasolacrimal, por onde a lágrima pode escorrer, né, desde a fossa orbitária até a cavidade orbitária, até chegar aqui e escorrer por aqui. O septo nasal, que é a parede que separa a cavidade nasal em duas metades,
ele quando chega rostralmente, ele vai formar aqui um esqueleto que dá suporte à narina, né? A narina é revestida externamente por pele, mas abaixo dessa pele há um esqueleto cartilaginoso que dá suporte a ela. Então a letra A aqui é o septo nasal, que é a parede que separa a cavidade nasal em duas metades. Quando esse septo chega rostralmente, na extremidade rostral da cavidade nasal, ele se expande para formar esse esqueleto cartilaginoso, então, que dá suporte à narina. No equino, há uma cartilagem que não aparece nos demais mamíferos domésticos, que é essa cartilagem aqui, que é a cartilagem alar, que apresenta uma lâmina e esse processo aqui, que é um corno. Bem, nesse corte mediano, nós podemos observar então o interior do nariz com a cavidade nasal, que é esse espaço aqui. Tá? A cavidade nasal ela pode ser dividida num vestíbulo, que é esse primeiro compartimento estreito de entrada, que a gente pode observar ele, né, através da narina. Depois a cavidade nasal se expande nessa parte que é chamada de respiratória. E no final existe uma mucosa aqui diferenciada, que é a mucosa olfatória, tornando então essa região como sendo a região olfatória. Né? Então nós temos o vestíbulo da narina, a parte respiratória e a parte olfatória. A saída da cavidade nasal vai ser por essa abertura aqui, que pode ser chamada de narina caudal ou de coana. Reparem que o interior da cavidade nasal ele não é vazio. Ele apresenta essas projeções aqui, que nós chamamos de conchas nasais. São 3 conchas nasais. Uma dorsal, uma média e uma ventral. Aqui então, nessa figura do equino, nós podemos observar essas conchas nasais. Aqui, ó, a concha nasal dorsal do equino, a concha nasal ventral e a concha nasal média. Então, reparem que essas conchas nasais não preenchem todo o espaço existente dentro da cavidade nasal, mas sobra espaço aqui, ó, entre as conchas nasais e entre as conchas nasais e a parede, como a gente consegue observar nesse espaço aqui. Então, esses espaços por onde o ar circula são chamados de meatos nasais. Nós temos um meato nasal dorsal, um médio, um ventral e um meato nasal comum, que nós vamos observar na próxima figura. Nessa figura aqui, é um corte transversal da figura, como se fosse um corte transversal da figura anterior que nós vimos, né? Foi cortado transversalmente como forma de indico plano e observado no sentido em que a seta mostra. Então nós podemos ver aqui, ó, o teto da cavidade nasal, aqui é o assoalho. Aqui, ó, o septo nasal, que separa a cavidade nasal em duas metades. Aqui, ó, uma concha nasal, que é a concha nasal dorsal, e a concha nasal ventral. Repare que entre o teto e a concha nasal dorsal existe um espaço aqui, que é o meato nasal dorsal. Entre as duas conchas nasais, a dorsal e a ventral, existe esse espaço aqui, que é o meato nasal médio. E entre a concha nasal ventral e o assoalho, existe esse meato nasal ventral. Então, o meato nasal dorsal, o médio e o ventral, todos eles se abrem nesse meato aqui, ó, que fica entre as conchas nasais e o septo nasal. Esse é o meato nasal comum. Tá? Então, o meato nasal dorsal, o médio, o ventral e esse aqui é o comum, onde todos eles se abrem. O ar, então, circula por esses espaços e também por espaços que se comunicam com a cavidade nasal, que são os seios paranasais. Nessa figura, então, nós podemos observar no cão que ele apresenta 2 seios paranasais, que são o frontal e o maxilar. No suíno, nós já podemos identificar 3 seios paranasais. O frontal, que é subdividido numa parte rostral e numa caudal, o seio paranasal maxilar e o seio paranasal esfenoidal, que é esse daqui. No bovino,
nós podemos observar um seio paranasal frontal, que é bastante complexo, e é importante destacar que esse seio paranasal frontal, ó, ele invade o processo cornoal. Então, quando é feito o processo de descorna, que é a retirada dessa estrutura, você expõe, né, esse seio paranasal frontal. Além desse seio paranasal frontal, nós temos o lacrimal, o maxilar, o palatino e o conchal. No equino, nós podemos observar o seio frontal, o seio maxilar e o seio esfenopalatino. A vascularização da cavidade nasal vai ser feita principalmente a partir dessa artéria aqui, que é a artéria maxilar. A artéria maxilar na fossa pitérico-palatina, ela já vai se dividir na artéria infraorbital e na artéria palatina descendente. Essa palatina descendente emite um ramo, que é a artéria esfenopalatina, que vai entrar no forame de mesmo nome, o forame esfenopalatino, e vem se distribuir, né, na parte caudal da cavidade nasal. A artéria infraorbital, ela segue pelo canal infraorbitário, como se fosse uma continuação da artéria maxilar, sai aqui, ó, pelo forame infraorbitário. E quando sai, se divide nesses dois ramos, um que segue dorsalmente e o outro que segue ventralmente. Esse que segue ventralmente é a artéria nasal lateral. E a que segue dorsalmente é a artéria nasal rostral dorsal. A inervação da cavidade nasal vai ser feita a partir do primeiro par craniano, que é o nervo olfatório, que faz a inervação olfatória, e a parte sensitiva, né, por onde a gente vai sentir dor ou qualquer corte ou queimadura que você possa sofrer nessa cavidade, né, qualquer outro tipo de modalidade sensorial, sem ser olfatória, é feita através do nervo trigêmeo, né, a partir de duas divisões dele, da divisão maxilar e da divisão oftálmica. A divisão oftálmica ela vai emitir um ramo, que é o nervo etimoidal, que vai inervar justamente as partes caudais ligadas às conchas nasais etimoidais. E a divisão maxilar vai contribuir com dois nervos. O nervo nasal caudal, que inerva as partes caudais da mucosa nasal, e o nervo infraorbital, que está representado aqui, que ó, vem inervar as partes rostrais, tanto externa quanto internamente, do nariz. A laringe é o segmento do sistema respiratório que vai se interpor entre a faringe e a traqueia. A faringe se encontra aqui, nessa região, e a traqueia se continua aqui. A laringe ela é formada por uma série de peças cartilaginosas que vão estar interligadas por ligamentos, músculos e revestido por mucosa. Nós temos diversas peças cartilaginosas. Uma delas é essa daqui, que é a epiglote. Aqui as aritenoides, são duas. Essa aqui é a cartilagem tireoide, que é uma, e essa aqui é a cricoide, que também é uma só. Tá? Então, a epiglote, a tireoide e a cricoide são ímpares. A aritenoide é um par de cartilagens aritenoides. Reparem que nesse desenho nós podemos ver que a laringe ela se articula aqui caudalmente com a traqueia, através de uma membrana que é o ligamento cricotraqueal, e se articula também aqui, ó, rostralmente com o ocioide, né, através desse processo rostral aqui da cartilagem tireoide, se articulou com o ocioide e esse se articula com a base do crânio. Aqui em maior detalhe, então, nós podemos ver o que nós vimos na figura anterior, detalhadamente. A cartilagem epiglote, que é ímpar, tem formato de uma folha encurvada, apresenta esse processo aqui, que é o processo cuneiforme. Esse processo cuneiforme só está presente aí na epiglote do equino, isso é um esquema de equino, e também no cão. Só que no cão esse processo se localiza aqui, rostralmente, na cartilagem aritenoide, diferente do equino. Então aqui nós temos a cartilagem epiglote. Essa daqui é a cartilagem aritenoide, que é ligeiramente triangular, é um par. Aqui a cartilagem tireoide, que ela se apresenta como se fosse uma lâmina em forma de V ou de U,
né, que apresenta dois processos rostrais e dois processos caudais, né, um de cada lado. E aqui está a cricoide, que ela é como se fosse um anel que é largo dorsalmente, apresentando uma placa ou uma lâmina, e mais estreito ventralmente, apresentando um arco. Aqui então, uma figura que foi retirada do DICE, mostrando a laringe dissecada para que possa ser visualizada então essas cartilagens. Olha aqui a cartilagem epiglote. Essa daqui é uma das aritenoides. Essa ponta aqui da aritenoide é chamada de processo cornual. Está presente na aritenoide de todos os mamíferos domésticos. E aqui está a lâmina da cricoide e isso aqui é o arco da cricoide. Tá? Isso é um corte no plano mediano. E aqui ventralmente a gente consegue ver a parte mais ventral da tireoide. A tireoide, como eu falei para vocês, é como se fosse uma lâmina em forma de V ou de U. Né? Então, quando você corta no plano mediano e vai olhar de lado, você só vai ver essa parte de baixo aqui, que é essa representada por essa barra aqui. Nessas figuras, então, esquemáticas, nós podemos observar desse lado aqui, em separado, as cartilagens da laringe do cão e aqui desse lado do equino. Então, reparem que aqui nós temos a epiglote do cão, a epiglote aqui do equino. Repare que na base da epiglote do equino existem esses dois processos aqui, um de cada lado, que são os processos cuneiformes. Esses processos cuneiformes estão presentes na epiglote do equino e na aritenoide do cão, como eu vou destacar aqui. Esse é o processo cuneiforme da cartilagem aritenoide do cão. Então, esses processos cuneiformes só estão presentes nesses dois animais, sendo que no equino é na epiglote e no cão na aritenoide. Aqui então a aritenoide do equino, você vê que as aritenoides são peças ligeiramente triangulares, apresentam esse processo aqui, que é o processo cornual, aqui na do cão também o processo cornual. A cartilagem tireoide aqui como se fosse uma lâmina em forma de U ou em forma de V. E aqui a cricoide, que é na forma de um anel, onde a gente observa uma placa dorsalmente na cricoide, que é o que a gente chama de lâmina da cricoide, e uma parte como um arco aqui embaixo, tá? Que é o arco da cricoide. Nessa figura, então, nós podemos ver as peças cartilaginosas e os músculos que interligam essas peças. Tá? Aqui é o músculo cricotireoide, aqui o cricoaritenoide dorsal e o lateral, esse daqui. Esse é o aritenoide transverso, esse aqui é o ventricular e esse aqui é o vocal. Repare que entre esses dois existe uma bolsa aqui, um divertículo, que é o ventrículo lateral da laringe, que a gente vai voltar a mencionar daqui a pouco. Essa figura é interessante, porque nós podemos ver aqui um corte transversal da figura anterior. Vamos voltar nela. É como se a gente tivesse feito um corte aqui assim, tá? E nós estivéssemos observando também, então aqui de frente. Então nós podemos observar aqui a cartilagem cricoide, isso aqui é a cartilagem tireoide, aqui as duas aritenoides. Nesse ponto número 1 aqui é onde cada aritenoide se articula com a cricoide, né? Então elas podem girar parcialmente em torno desse ponto de articulação. Esses movimentos vão ser possibilitados por esses músculos que estão esquematizados aí. Além disso, nós podemos ver aqui uma prega vocal de um lado e a prega vocal do outro lado. Entre as duas, a fenda da glote, que está representada aqui pelo número 2. E dentro de cada prega vocal existe aqui o ligamento vocal, né, ligando a aritenoide com a cartilagem tireoide aqui embaixo. Então, os músculos que nós estamos visualizando aqui são os músculos tiroaritenoide, o cricoaritenoide dorsal e o lateral, e o aritenoide transverso. Quando esses músculos trabalham, esses que estão aqui em cima, o cricoaritenoide dorsal e o aritenoide transverso, eles vão puxar a cartilagem nesse sentido. Então, vão tensionar esse ligamento vocal e, consequentemente, a prega vocal e vão fazer com que essa abertura aqui aumente de tamanho. Já esses músculos que se encontram aqui ventralmente, o cricoaritenoide lateral e o tiroaritenoide, quando eles se contraem, vão fazer com que essa peça se gire nesse sentido aqui.
fazendo com que esse espaço aqui, que é a fenda da glote, diminua. Então, essa figura é justamente para mostrar essa variação no tamanho da fenda glótica. É justamente essa variação que permite com que o ar que passa aí seja modulado e produza o som que os animais produzem. Aqui então um esquema mostrando as cartilagens da laringe agora já revestidas pela mucosa. E nessa figura nós podemos aproveitar para falar da divisão anatômica da laringe. A laringe ela vai se dividir em um compartimento que é chamado de vestíbulo da laringe. Esse que eu estou contornando. Um espaço que a gente chama de glote e um compartimento caudal ou infraglote. Então aqui é o vestíbulo, aqui é a glote e aqui o compartimento infraglote, ou compartimento caudal. A entrada da laringe é nesse nível aqui. E a abertura é chamada de ádito da laringe. O que delimita esse ádito da laringe rostralmente é a cartilagem epiglote, caudalmente a cartilagem aritenoide, interligando as duas uma prega aqui, que é a prega ariepiglótica. Então, como isso aqui é metade, você teria uma metade do outro lado fazendo a mesma coisa, formando então uma abertura aqui, que é o ádito da laringe. No vestíbulo, que é esse compartimento aqui, a gente observa essa abertura aqui lateral, que é o que a gente chama de ventrículo lateral da laringe. Repare que esse ventrículo ele fica entre duas pregas. Essa prega aqui, que é a prega vestibular, e essa aqui, que é a prega vocal. Então, entre os dois, encontra-se esse recesso aqui, essa bolsa, que é o ventrículo lateral da laringe. Nessa próxima figura, a mesma coisa que nós vimos lá na figura anterior, só que numa peça anatômica. Então, reparem, esse tracejado aqui está indicando justamente o ponto de abertura para a entrada da laringe. Tá? Então, isso aqui é a cartilagem aritenoide, aqui é a epiglote e aqui a prega ariteno-epiglótica, ou ariepiglótica. Esse tracejado aqui já indica justamente a prega vocal dessa metade. A do outro lado já foi retirada, então entre as duas, esse espaço aqui é justamente o que a gente chama de glote. E atrás da glote, então, o compartimento que nós chamamos de infraglote, que termina então na borda caudal aqui da cricoide, como está aqui nesse tracejado. Reparem que no vestíbulo, como a gente já falou, ó, existe essa abertura aqui que é o ventrículo lateral. A prega anterior aqui, né, a prega vestibular, e a prega posterior a esse ventrículo lateral é a prega vocal. Aqui então, nessa visão esquemática, é como se nós tivéssemos pego a figura anterior, a fotografia anterior, e fizéssemos um corte indicado nesse plano em vermelho e fôssemos olhar aqui por cima, dorsalmente. Então, nós podemos observar aqui, ó, esse compartimento, que é o vestíbulo da laringe. Reparem que nele se abrem os ventrículos laterais. Aqui, como se trata de uma prega vocal e daqui da outra, né? Então, isso aqui é a glote. E aqui, o compartimento infraglote. Aqui então nessa figura nós podemos destacar os dois nervos que fazem a inervação da laringe. O nervo laríngeo cranial e o nervo laríngeo caudal. Nessa figura nós podemos destacar que é justamente a artéria tiroideia cranial do lado direito e esquerdo, que se origina a partir das artérias carótidas comuns, é que vem vascularizar a laringe. Nas aves, o sistema respiratório pode ser dividido em cavidade nasal, orofaringe, laringe, traqueia, siringe, brônquios, pulmões e sacos aéreos. A cavidade nasal ela se estende das narinas, né, que fica no bico córneo superior, como a gente já viu quando falou de cavidade orofaringe, até próximo às cavidades orbitárias, onde elas vão se comunicar com a orofaringe através da abertura da córnea. A narina ela pode ser em formato de fenda ou circular, vai depender da espécie.
E nas que apresentam a narina em formato de fenda, há uma folha córnea, né, acima dessa fenda, que é o opérculo. Na cavidade nasal são encontrados 3 conchas nasais, uma rostral, uma média e uma caudal. Nas aves nós temos um único seio paranasal, que é o chamado seio infraorbital. Através da fenda da coana, a cavidade nasal então se comunica com a orofaringe e a laringe. Aqui então nessas ilustrações nós podemos ver, né, a narina que fica no bico superior em forma de fenda e essa prega que fica acima da fenda da narina, que é chamada de opérculo. E aqui as conchas nasais, a rostral, a média e a caudal, na vista esquemática e aqui numa fotografia, a concha nasal rostral, a média e a caudal. Olhando nessa figura aqui ao lado, esquemática, aqui nós podemos perceber a fenda da coana e aqui o septo nasal, que divide a cavidade nasal em 2 metades, direita e esquerda. Então o ar, depois de circular dentro da cavidade nasal, sai pela coana e passa pela orofaringe e vem em direção à laringe. Aqui se encontra a proeminência laríngea, com essa fenda aqui no meio, que é o ádito da laringe. A laringe das aves ela é uma proeminência localizada no assoalho, como a gente acabou de ver, e ela tem a forma aproximadamente de um coração, onde o ápice desse coração aponta cranialmente. Ela vai apresentar uma fenda longitudinal, que é o ádito da laringe, como a gente mencionou, e suas cartilagens nas aves vão ser a cricoide, a procricoide e as aritenoides. A cavidade dela é achatada no sentido dorso-ventral, diferente dos mamíferos, que é achatada no sentido laterolateral. E nós não vamos encontrar pregas vocais nas aves. O que vai fazer vai exercer a mesma função que as pregas vocais dos mamíferos nas aves, vai ser a siringe, que vai ser estudada mais adiante. Aqui então, nós temos visões esquemáticas, onde nós podemos observar aqui a cricoide. Ela é como se fosse um anel também com uma placa e um arco, só que esse arco é incompleto dorsalmente. Ele é completado por essa cartilagem em preto aqui, que é a procricoide, e aqui estão as duas aritenoides. Isso visto por cima. Visto de perfil de lado, então a gente observa aqui a cricoide, como se fosse um anel que é incompleto aqui dorsalmente, e o que completa esse anel é a procricoide. E aqui está a cartilagem aritenoide, com seu processo caudal e um processo rostral. Aqui num corte, como se a gente tivesse essa figura aqui de baixo, um corte transversal, e fôssemos olhar de frente para mostrar que a cavidade ela é achatada no sentido dorso-ventral. E aqui então se encontra a entrada, que é o ádito da laringe.